Olá, me chamo Gabriel Fini e você está acompanhando a defesa do trabalho de TCC sobre alfabetização com crianças com autismo. Esse trabalho é uma exigência para a conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Para a realização desse trabalho de conclusão de curso, nós trabalhamos em um grupo de trabalho composto pelos seguintes integrantes, que estão aparecendo aí na tela. Eu, Ana Sofia, seguido pelo Gabriel, Lucila, Marina, Patrícia e Tatiana. Importante dizer que também nos guiando e nos orientando tivemos o apoio da professora mestre Andréia Lemos de Oliveira. Agradecimentos. Agradecemos à Universidade Virtual do Estado de São Paulo pela dedicação com os alunos do curso de Pedagogia e por nos proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro e inovador. Agradecemos também a todos os professores que nos acompanharam no curso por seu empenho e dedicação na orientação para a realização deste trabalho. Agradecemos ainda a todos os amigos e colegas que contribuíram para a elaboração deste trabalho através do compartilhamento de conhecimentos, discussões e sugestões. Por fim, agradecemos a todos aqueles que nos ajudaram direta e indiretamente para a realização desta pesquisa e a elaboração deste trabalho. Resumo. Este estudo tem como objetivo investigar como as crianças com TEA desenvolvem o processo de alfabetização, as dificuldades enfrentadas e como esses fatores podem influenciar o seu desempenho escolar. Para isso, serão analisados os estudos mais recentes sobre o tema. Os resultados indicam que as crianças com TEA têm dificuldades específicas como compreensão de instruções, memorização de informações e comunicação verbal. Essas dificuldades requerem estratégias específicas para cada caso. Além disso, existem disparidades raciais, étnicas e socioeconômicas no diagnóstico de autismo. Para o ensino das crianças com TEA, recomenda-se a construção de vínculos afetivos, uso de linguagem objetiva, valorização das habilidades individuais, realização de tarefas pequenas, incentivos, atividades que estimulem o pensamento lógico, adaptação do currículo e metodologias. Para realizar este estudo, será utilizado o método de pesquisa qualitativa. Através de revisão bibliográfica, os resultados obtidos servirão de base para a elaboração de sugestões de estratégias de ensino mais eficientes para o processo de alfabetização dessas crianças. Introdução. O processo de alfabetização é um dos principais pontos de referência da vida de qualquer criança. No entanto, para as crianças com transtorno do espectro autista, esse processo pode ser muito mais desafiador. Assim como é possível analisar no nosso artigo, Magda Soares cita o que difere a alfabetização de letramento. Entretanto, acredita que ambos devem caminhar juntos. O processo de alfabetização para os alunos com TEA deve ser de forma diferenciada, pois eles encontram muitas dificuldades na forma convencional. Por isso, o processo tem que ser de forma interdisciplinar, na qual envolve a habilidade de leitura, escrita, a fonética, ortografia, entre outros. Dessa forma, os alunos desenvolvem melhor o letramento. O nosso trabalho tem por finalidade investigar como as crianças com TEA desenvolvem o processo de alfabetização. Os objetivos específicos são identificar as principais dificuldades, investigar como os fatores familiares, educacionais e ambientais afetam o desempenho, e as estratégias para o ensino e desenvolver sugestões para a melhoria na alfabetização dessas crianças. A importância desse trabalho é a possibilidade de oferecer condições para que as crianças com transtorno do espectro autista desenvolvam competências de letramentos adequadas às suas necessidades e possam alcançar seus objetivos de aprendizagem.
Depois da introdução, então, a gente parte para a revisão bibliográfica, onde a gente pesquisou sobre as últimas atualizações dentro da academia sobre o assunto para embasar o nosso projeto, o nosso trabalho, né, acadêmico aqui. Então, a gente fez a divisão desse capítulo em 4 temáticas. A primeira, processo de alfabetização das crianças com TEA, depois as últimas pesquisas relacionando autismo com educação, como fatores internos e externos afetam com esse transtorno e as estratégias de ensino. Recorremos então à Gazzaniga, que ela reforça que os alunos com autismo eles têm dificuldades específicas na compreensão de instruções, na memorização de informações e na comunicação verbal. Sabendo disso, então, ela estabelece que o professor, na alfabetização, ele precisa ter uma tripla abordagem. A primeira, nas habilidades básicas do aluno, que é buscar desenvolver ali as habilidades básicas de leitura e escrita, como a consciência fonológica, a identificação das letras, a associação das letras ao som, o entendimento da dinâmica ali do texto, entre outras. A segunda abordagem são os sistemas múltiplos de educação, ou seja, são vários métodos e ferramentas de ensino da alfabetização. Então, esse professor ele precisa ter essa interdisciplinariedade na hora de fazer essa abordagem com a criança. Por quê? Porque aí vamos entrar na terceira abordagem, que é uma abordagem centrada na criança. Alunos com espectro autista, eles são diferentes entre si. Apesar de serem diagnosticados com o mesmo transtorno, os sintomas que eles vão desenvolver são completamente diferentes um do outro. Então, você pode ter 2 alunos com esse mesmo transtorno, mas as abordagens precisam ser diferenciadas. Então, essa abordagem do professor ele precisa ser específica a cada criança. Baranek ele vai nos enfatizar que a falta de habilidades sociais e motoras podem afetar a educação, podem afetar o seu processo de alfabetização. Com isso, eles vão acumulando fracassos ao longo das atividades, isso vai diminuindo o seu interesse em realizar as atividades na escola. E Simonoff ele ressalta para a gente a importância que o ambiente escolar tem para o aluno com autismo, porque dependendo da forma como esse aluno, da forma como esse ambiente vai trabalhar com esse aluno, pode amenizar ou enfatizar os seus sintomas do autismo. E a gente então vai nos relembrar, né, da importância que a escola tem que ter com a família. Então, essa relação com os pais é muito importante, porque vai haver até uma corresponsabilidade na educação dessa criança. Então, os agentes integradores de ensino, eles precisam estar muito bem entrosados. Então, a família precisa entender as necessidades do seu filho, precisa também entender a dinâmica da escola e a dinâmica de ensino que esses professores vão propor a esse aluno. Os professores eles precisam estar amparados com tudo que a ciência nos disponibiliza para tratar esse tema dentro da sala de aula, e eles precisam saber então as estratégias de ensino. O AEE, que é aquele suporte especial no contraturno, precisa também estar em comum com a família e com os professores, não pode ser um apêndice do ensino. E também um cuidado aos cuidadores, que são aqueles profissionais que vão mediar o aluno dentro da sala de aula. E, na maioria das vezes, é esse profissional que mais tem contato com o aluno com autismo. Então, ele precisa estar integrado, né, dentro do processo de alfabetização. E Gilbert vai nos mostrar as estratégias de ensino. Ele fez várias recomendações em 2005 de como fazer essa abordagem. E ele já falava aqui das intervenções educativas e psicológicas. Então, ele sabe que, além da sala de aula, precisa também ter um trabalho interdisciplinar com outros profissionais para que a educação desse aluno consiga ser atingida de maneira plena. Dessa forma, então, a gente chega aqui nas considerações que Costa faz.
intervenções, né? Onde intervenções diretas e indiretas são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades e aprendizagem dos alunos. Mas o que seriam, então, essas intervenções que o autor ele destaca? Ele fala que as intervenções diretas elas vão buscar no aluno um aperfeiçoamento da sua comunicação, da sua interação social e do seu comportamento. E as intervenções indiretas elas são mais voltadas à motivação, à criação de contextos mais seguros e ao suporte da família. Com essas intervenções vai ser possível proporcionar a esse aluno o seu desenvolvimento pleno das suas habilidades. Para este trabalho, foi realizado um método de pesquisa qualitativa, através de revisão bibliográfica sobre a temática. Essa é uma modalidade de pesquisa que vem historicamente apresentando diferentes modulações de sua estrutura, abrindo um leque de possibilidades para que as práticas e estratégias possam ser levantadas na elaboração de uma abordagem. E esses dados coletados de forma qualitativa, através de pesquisas, foram feitos através de pesquisas, estudos, artigos, sites acadêmicos, a fim de identificar os principais fatores que afetam o desempenho das crianças com TEA nas escolas. Os resultados obtidos servirão de base para a elaboração de sugestões de estratégias de ensino mais eficientes para o processo de alfabetização dessas crianças. E os resultados obtidos mostraram que existem diversos fatores que afetam o desempenho das crianças com TEA, transtorno do espectro autista, no processo de alfabetização. Entre eles, destacam-se as dificuldades relacionadas à compreensão de instruções, a memorização de informações, comunicação verbal e a motivação para aprender. Além disso, os resultados sugerem que a família desempenha um papel fundamental na alfabetização das crianças com TEA, pois é necessário que haja uma rede de apoio para que a criança se sinta segura e motivada a aprender. Portanto, é importante que os professores e pais trabalhem em conjunto para ajudar as crianças com TEA a alcançar seu potencial máximo na alfabetização. Isso pode ser feito por meio de estratégias de ensino adaptadas às necessidades individuais de cada criança, bem como de um ambiente de ensino estruturado e estimulante. Além disso, é importante que as pessoas envolvidas na educação da criança com TEA estejam conscientes de que o processo de alfabetização pode ser longo e difícil, mas também muito gratificante. E os resultados deste estudo também indicam a necessidade de adaptações no currículo escolar, bem como a implementação de estratégias de ensino mais eficazes para essas crianças. Entre essas estratégias, destacam-se a construção de vínculos afetivos, o uso de linguagem objetiva, incentivo às habilidades individuais, acesso às atividades lúdicas e uso de materiais concretos. Essas estratégias ajudarão a criança a desenvolver suas habilidades de alfabetização, bem como aprender melhor o processo de ensino-aprendizagem. Depois desse exaustivo trabalho, concluímos que é necessário que haja uma adaptação ao currículo nas escolas onde haja alunos com espectro autista, para assim o aluno conseguir ter melhor êxito na sua aprendizagem. Também há estratégias individualizadas, devido à necessidade que cada aluno, cada portador do transtorno acaba desenvolvendo com seus diferentes sintomas, então é necessário uma abordagem individualizada com esse aluno. E a principal que é a integração de todos os agentes escolares, pais, família, escola, professores, grupo do AEE e também dos colaboradores mediadores. Todos eles têm que estar envolvidos para a educação plena desse aluno. Por fim, nós gostaríamos de agradecer às professoras que compõem essa banca examinadora. Então, a professora Andreia Lemos de Oliveira, que nos orientou ao longo deste projeto, e também a professora Roberta Seixas. Gostaríamos de agradecer à Univesp, aos nossos colegas e a todo mundo que, de alguma forma, participou da nossa formação ao longo desses anos aqui na instituição. Muito obrigada.